Olá, eu sou Felipe Campelo, sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui a convite do Filoportal, que é a turma aí do pré-vestibular da UFPE, que está fazendo esses vídeos super legais, né, de introdução à filosofia e de preparação e de material como pré-vestibular. E aí eu me propus a fazer um vídeo bastante breve que pode servir como uma introdução à filosofia política. O que é a política, qual é o objetivo da filosofia em relação à política enquanto o seu objeto de reflexão e o seu objeto de estudo. Eu diria que ao pensar a política, a filosofia de algum modo também está pensando a si própria. Isso porque uma das perspectivas que se abrem na reflexão sobre a política é como a gente pode partir de visões de mundo distintas. Ou seja, o fato de que cada um de nós tem perspectivas, desejos, intenções, modos de pensar, crenças, preferências que são distintas, são plurais, e isso está na própria base de uma convivência democrática. O fato de que o outro ele não precisa pensar como eu mesmo, e aí cabe a um desafio da própria convivência dessa pluralidade democrática entender quais são os mecanismos que permitem visões de mundo distintas estarem convivendo entre si. Desse modo, a própria reflexão filosófica ela é de algum modo já política, porque está na base também da filosofia essa revisão de crenças, revisão daquilo que se estabelece como verdade já pré-estabelecida e que cabe à filosofia questionar por que isso é tomado como verdade. Quais são as bases dessa crença? Né? O que é que está por trás de quando a gente pensa de uma determinada maneira e como a gente pode suspender essas crenças para que a gente consiga compreender que outras pessoas possam pensar diferente e que que está tudo certo. Então a filosofia como atividade, como reflexão, ela por si só ela é política enquanto ela questiona as nossas crenças que não valem como verdade última e ao mesmo tempo, a partir disso, ela pensa como podemos conviver democraticamente com visões de mundo distintas. Isso é, digamos, um lado, né, de pensar a reflexão filosófica enquanto política como suspensão e como revisão das crenças pensadas como verdade. Mas, a partir daí, a filosofia ela também coloca a política enquanto objeto de reflexão. E o que é que isso quer dizer? Quando a gente pensa, por exemplo, o que é uma sociedade justa, essa é uma questão que não está pronta para ser respondida a partir de uma análise, digamos, das assim chamadas ciências particulares. Ou seja, a ciência política, ou o próprio direito, né, ou a sociologia, elas não trazem consigo a resposta sobre uma sociedade justa. Essa é uma questão que na filosofia a gente chama de normativa. Ou seja, trata-se não apenas de descrever a realidade, como o mundo é, como a sociedade funciona, mas também perguntar como a sociedade deve ser. Daí a ideia de normatividade, né? Ou seja, não simplesmente extrair do mundo da forma como ele já é e com isso a gente responder às questões já dadas, mas pensar como o mundo pode ser diferente. Isso sempre foi tarefa da filosofia, pensar, digamos assim, novos mundos possíveis, né? Dar outras respostas que não estão dadas na sociedade atual e não estão encontradas, digamos assim, do ponto de vista da ciência, ou seja, não está intrínseco, imanente à própria natureza humana. É desse modo que, por exemplo, quando Platão ou Aristóteles pensam um modelo de democracia para a polis grega, uma ideia de participação pública, né, eles estão inventando novos modos de convivência. Então, mesmo que Aristóteles tenha chamado o homem, né, como homo politicus, né, como zoopolitikon, a ideia de que faz parte do ser humano esse agir político, ele estar em sociedade, isso não é, ou não necessariamente precisa ser interpretado como uma espécie de imanência, uma essência própria à atividade do homem, mas sim como o ser humano ele se coloca em sociedade, como ele vive em sociedade. E já que não
podemos prescindir disso, existir uma espécie de vivência independente da ação social, né, de uma forma de convivência com outros sujeitos, cabe à reflexão filosófica pensar como se dá essa convivência. A partir daí, surgem vários vocabulários e formas de compreender como se deve, daí a ideia de normatividade, como deve ser essa convivência. Ou seja, quando pensamos aí numa sociedade justa, a gente está buscando formas ou critérios ou padrões que estabeleçam como podemos chamar uma sociedade de justa ou, inversamente, de injusta. A partir de onde a filosofia ou a convivência, né, a deliberação democrática, ela está falando para estabelecer esses critérios como justiça ou injustiça. Isso foi uma questão posta, portanto, desde a filosofia grega, que passa aí por toda a história da filosofia, né, a filosofia moderna, como colocando novas questões, e cabe aí a gente pensar quais são esses critérios que estabelecem esses modelos de justiça. Eu queria aqui destacar dois grandes modos de responder essa questão sobre a justiça que perpassou de algum modo um debate mais recente da filosofia e que com isso a gente introduz a reflexão filosófica a um modo de pensar a sociedade que a gente vive hoje. Basicamente, isso pode ser colocado a partir de um dilema entre duas grandes tradições ou dois grandes problemas. Por um lado, temos aí um modelo ou um conceito de redistribuição, ou seja, baseado aí numa perspectiva de suprir carências materiais, basicamente uma tradição econômica, né, de pensar uma noção de justiça baseada de que, basicamente, uma sociedade justa seria uma sociedade em que tivesse igualmente, ou de algum modo justamente distribuído questões materiais, portanto, econômicas, de satisfação de carência recíproca, né? Essa é uma perspectiva que, de algum modo, veio muito fortemente desde Marx, né? E que criou uma grande tradição na filosofia de pensar formas de justiça fundamentalmente ligadas a essas dimensões materiais, econômicas, né? Essa é uma grande tradição colocada aí na filosofia. O que é que acontece? Mais ou menos ali pela década de 60, um pouco antes também, mas passando pela década de 70, pela década de 80, surgem outras discussões que tentam estabelecer outros critérios de justiça. Isso foi o que na filosofia passou a se chamar de demandas identitárias, ou seja, de que algumas relações poderiam ser tomadas como injustas, não somente porque eram relações, por exemplo, de desigualdade econômica ou de riqueza, né, pensado aí, por exemplo, uma sociedade de ricos e pobres, onde há uma forte discrepância, uma desigualdade econômica, concentração de renda, quer dizer, todo esse debate que veio, né, a ideia aí de luta de classes, de emancipação, conceitos como proletariado, como consciência de classe, tudo isso que estava por trás de uma tradição marxista, passou a ser complementada ou confrontada com outras demandas de justiça pensadas como justiças identitárias. Ou seja, se um negro não tem o direito ao voto, como estava muito fortemente no debate do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, né? Martin Luther King, toda essa demanda que passa a surgir como participação política de um recorte da sociedade baseado numa identidade específica, no caso o ser negro, eles começavam a questionar, bem, há uma relação de injustiça aqui, porque somente o branco pode votar e não o negro. Então, esse exemplo passa a ser pautado em várias outras demandas, né, da sociedade, em que algumas percepções de injustiça passam a ser não somente vinculadas estritamente a uma dimensão material, mas a perspectivas ou recortes identitários. Seja, então, o que surgiu a partir das demandas do movimento feminista, do movimento dos direitos civis, então as reivindicações do movimento negro, LGBTQ, e aí você pode ampliar para várias outras dimensões que tentam mostrar que relações de injustiça estão vinculadas muitas vezes ao fato
de ter um tratamento desigual causado não somente por uma condição social, né, ou seja, de ordem econômica, mas por um problema identitário. Então, essa pauta identitária que deu origem num debate filosófico a questões, a correntes como multiculturalismo e outras discussões, e que tentavam mostrar que muitas dessas relações de injustiça, portanto, estavam atreladas a outras questões, né, e que como isso agora poderia se compatibilizar no debate filosófico. Então, grande parte da reflexão da literatura filosófica ali a partir da década de 70 começaram a trazer e ampliar esse debate identitário, a ponto de você ter percepções então subjetivas de reflexão de demandas, ou seja, de onde está falando a teoria, a partir de qual ponto de vista. Você tem questões aí vinculadas a uma dimensão que a gente pode entender como afetiva, ou seja, certos sentimentos e certos afetos que são vinculados em formas de não se tratar a partir de uma perspectiva de justiça outras pessoas na sociedade. Ao invés de pensar com isso o problema da injustiça somente baseado numa questão de redistribuição econômica, surge aqui um outro conceito que passa a ser fundamental na reflexão da filosofia política. É o conceito de reconhecimento. Então, muitas dessas relações de justiça passaram a ser pensadas de que os sujeitos eles não são reconhecidos em outras dimensões, não somente econômicas, mas em dimensões de dignidade, de respeito. Muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, o recorte do direito, de como as instituições do Estado, há um processo que se chama necropolítica, de matar corpos negros que vivem em condições, então, de não reconhecimento da sociedade. O que a gente está dizendo aqui é que não é somente um problema estritamente econômico, mas que há uma forma de circular relações injustas baseadas em problemas identitários, em questões identitárias, ou seja, de que no fundo o sujeito negro ele não é reconhecido da mesma maneira que o sujeito branco. Então essa questão do reconhecimento passou a ocupar boa parte também do debate filosófico, e isso adquiriu aí hoje uma questão até de tensão, né? Se a injustiça seria um problema de questão econômica, de ordem econômica, ou se seria uma questão de reconhecimento baseado aí num recorte identitário. Isso hoje está tentando ser debatido não apenas como uma dicotomia, mas como tentativas de trazer recortes de diálogo entre esses dois conceitos. Por um lado, redistribuição, por outro, reconhecimento. Isso é o que tem feito, por exemplo, Angela Davis, né, quando ela faz um recorte do problema do feminismo como indissociável da dimensão, portanto, de gênero, raça e classe, ou seja, de que há um recorte econômico que perpassam também relações de injustiça identitária. Você tem um debate ali entre autores como Nancy Fraser e Axel Honneth, que justamente tentaram trazer essa discussão de redistribuição e reconhecimento, e que a partir disso se tentou aí superar uma espécie de dicotomia, né? Ou seja, de que problemas de reconhecimento identitário têm também um recorte econômico. É isso que está tentando ser mostrado num certo debate, num certo circuito, de que as perspectivas, portanto, identitárias são indissociáveis de um problema material de redistribuição econômica, assim como um debate econômico é indissociável de um recorte identitário. A partir disso surgem novas questões para se pensar a justiça e o que é uma sociedade justa ou relações de injustiça, e que com isso faz com que a filosofia, ela, diferente das ciências, a partir desse propósito normativo, ela possa oferecer novas respostas em pensar mundos, conceitos, critérios possíveis que não estão dados, né, na realidade, mas que devem ser pensados, né, filosoficamente, para a gente entender como a gente pode viver numa sociedade mais justa.